Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, né? Com a graça, a alegria de Deus em nosso coração. Vos saudamos nesta manhã com muito prazer e alegria no coração, né? Gratos a Deus, agradecido a Deus, mais um dia. Deus está nos concedendo um novo amanhecer, um novo dia, novas expectativas, nova vida, né? Que Deus sempre possa nos ajudar. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Então, cada manhã, um novo dia, as misericórdias do Senhor se renova para conosco e a oportunidade da vida, né? A oportunidade de viver e também de conhecer a este Deus. E graças a Deus por tudo, né? Que a graça e a misericórdia sustente o nosso viver. O Salmo 23, versículo 1, nos diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos então pensar neste dia, o Senhor é meu pastor. O pastor, ele é um guia de um rebanho, né? Você sabe, ele conduz o rebanho, ele cuida, ele guarda o seu rebanho. O Senhor Jesus nos comparou a ovelhas. Se Deus é Senhor, ele é pastor, ele é guardador do rebanho. Então, claro que ele está comparando os seus filhos com ovelhas. Ovelha é um animal manso, é dócil, indefeso. Diz o profeta de Deus que a ovelha, ela precisa de um líder, ela precisa de um guia. Então, o pastor é o cuidador destas ovelhas. Nós sabemos aqui no Brasil não temos muito esse costume, né? Mas é um costume oriental, onde eles tinham as ovelhas e viviam, né? Da lã da ovelha e tudo que eles podiam da ovelha. Então, o pastor era o cuidador daquela ovelha. O aprisco das ovelhas, como que umas rochas sem a porta, e o pastor das ovelhas é a porta, ele é o que deita na porta. Quando a ovelha estava lá dentro, ela não saía por cima do seu pastor. Ele se estava ali, ele estava guardando e elas não saíam e não pulavam seu pastor. E elas conhecem a voz do seu pastor, né? Por isso o Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, mais uma vez, né, lembrando, estas são palavras próprias de nosso Senhor Jesus, e ele mostrando que os seus filhos o conhecem, e dos seus filhos ele é conhecido, ele se faz conhecido. Lembrando que o pecado trouxe um apagão, né? Apagou da memória dos filhos de Deus esta afinidade de filhos de conhecer a Deus. Então, se nós acompanhamos desde Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, que Satanás derrubou o homem, oferecendo-lhe pecado, sabedoria, de uma outra maneira que não era a forma de Deus. Então, Satanás vem trabalhando na mente humana e isso veio desvirtuando a mente humana, até que chegou um ponto que nós podemos ver claramente pela Bíblia, que a humanidade chegou a um caos total, chegou no seu último estágio, que a sua mente humana
ficou totalmente depravada. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, onde os homens se tornaram totalmente corruptos, maus, assassinos, violentos. Então Deus fez um convite ao povo a sair daquela condição que era tão má, que Satanás tinha trazido sobre a humanidade. Então Deus levantou o profeta Noé. Deus usou de misericórdia, Deus usou de graça para com aquele povo, no espaço de mais ou menos de 120 anos, anunciando que eles estavam errados e que aquele erro, aquele pecado que os afastaram de Deus ia trazer morte, porque sempre o pecado ele traz morte. Morte quer dizer separação eterna de nosso Deus, ou seja, estar separados de Deus. Então aqueles homens foram separados. O pecado separou o homem de Deus. Foi justamente o que Deus disse a Adão para não tocar no fruto ou comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, porque o dia que dele comesse ou nele tocasse, certamente morreria. Veja, Deus, ele expõe a sua palavra. Nós temos o direito de escolher. Nós temos o direito de dizer sim ou não, de querermos Deus ou não. Então, sempre essa é a mesma condição que Deus tem, a mesma que ele usou para com Adão, é a mesma condição que ele tem para nós hoje. Você entenderá isto, você saberá que isto é verdade. Então, Deus disse, dentro daquela condição, não toques, e não coma, para que não morra. Mas o dia que Eva tocou e Adão tocou e comeu, aquilo trouxe morte. E esta morte é a separação. Então o homem foi separado da presença de Deus. Ele foi destituído. Então você vê que vem todo o caminhar, todo o processo. Quando chegamos a 2000 anos à frente disto, a terra estava toda alastrada de pecado. Os homens estavam mortos, separados da presença de Deus. Então Deus usou de graça e misericórdia através do profeta Noé, anunciando uma salvação, anunciando um lugar de refúgio, dando-lhes a oportunidade de sair daquela vida pecaminosa e adentrar-se dentro da arca e obter a salvação. Mas o homem escolheu morrer, o homem escolheu não dar ouvido às palavras de Noé. A mensagem de Noé para aquele dia foi em forma de uma loucura para aquele povo. Por que uma loucura? Porque Noé estava apregoando que haveria chuva, e naqueles dias de Noé, você lê a Bíblia, nunca havia chovido sobre a terra. Deus fazia levantar o vapor da terra e depois ele caía em forma de sereno, né? E aquilo irrigava toda a terra.
Então, o dizer de Noé que ia haver chuva, ia chover, aquilo foi uma loucura. Outras loucuras manifestadas porque Noé tomou madeira de golfer para fazer aquela arca, e aquela madeira para eles era loucura. Havia outras madeiras de melhores qualidades que ele podia tomar, mas Deus mandou ele tomar aquela madeira como que se ela encharcasse de água. Aí, então eles começaram a pensar que Noé estava louco em seus pensamentos, mas ele estava persuadindo aquela geração má e pecaminosa, atentando para o que Deus havia de fazer. Pois bem, quando ele terminou de fazer aquela arca, Deus disse para ele: vá nas árvores, arranque betume e passa por dentro e por fora da arca. O betume ia vetar aquela arca, então ela ficou impenetrável e ela pôde subir com as águas do dilúvio. Pois bem, então olha bem esse quadro, aquele dia onde os homens eram intelectuais, era um tempo onde havia mulheres bonitas, assim diz a Bíblia, que as mulheres eram formosas, mas o mundo estava todo contaminado e pecaminoso, e então Deus trouxe um novo começo. Ele trouxe o fim para aquela geração, trazendo a salvação a Noé e sua família, mas nenhum mais quis adentrar a arca. O povo não deu ouvido àquela mensagem, pensando que ali estava um velho louco. Muito bem, isso é um quadro de um acontecimento lamentável e triste, mas é um relato de uma salvação, de uma graça, de uma misericórdia de Deus, que está apontando para coisas futuras também, ficando como testemunho da palavra de Deus para o coração humano, o coração simples e humilde que pode crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é perfeita, ela traz um frescor, um alívio para as nossas almas. O testemunho, a palavra de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso disse o profeta Davi no Salmo 119, no versículo 7. Me perdoe, Salmo 19, simplesmente, Salmo 19, verso 7. Então Davi disse: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a lei, a palavra de Deus é perfeita. Ela refrigera, ela traz gozo, ela traz alegria, ela traz frescor, calmaria para as nossas almas. O testemunho do Senhor, a palavra, ela é fiel e dá sabedoria aos simples. Então Deus alcança os seus simples através desta palavra. Para muitos é impossível. Não podemos fazer do reino do céu uma impossibilidade. O reino de Deus, a salvação eterna, a vida eterna, ela é uma possibilidade celestial, na qual cabe a nós simplesmente crer. Nós desejamos vida eterna, então precisamos crer e tomar esta palavra que é fiel, é testemunho para nós, é uma lei perfeita que traz descanso e refrigério para nossa alma e ainda nos dá sabedoria para conhecermos, acerca deste reino celestial. Então, assim, Deus utiliza de seus meios proféticos,
de anunciar a sua palavra, como acabamos de citar no caso de Noé, o qual parecia um louco para aquela geração, mas era ainda a graça de Deus sendo mostrada. Então Deus começou tudo de novo após o dilúvio, com a família de Noé, e a terra produziu-se filhos e encheu a terra outra vez, e nós vemos ainda o pecado atribuindo os seus desejos, a sua morte, a separação eterna de Deus, os homens entrando no caos outra vez dos pensamentos e desejos humanos, a maldade humana imperando outra vez. Então encontramos Deus descendo de sua glória, Deus manifestando-se em carne humana, advertindo o povo como o Messias, o profeta de Nazaré, o profeta Galileu, também chamando a atenção da prática pecaminosa, religiosa, o pecado não espalhado somente fora da religião, mas dentro dos pensamentos religiosos que ali se manifestavam naqueles dias, trazendo costumes humanos e aderindo eles aos pensamentos bíblicos, aos pensamentos da lei, da palavra de Deus, aquela lei que é perfeita, que é para dar entendimento. Então os homens começaram a pôr entendimentos próprios, por doutrinas que matam a palavra de Deus. E se nós olhamos isto, isso é uma habilidade de Satanás. Se você olha lá no princípio, quando Satanás, desfigurado ali na serpente, falando com Eva, ele tratou de fazer a palavra de Deus mentirosa. Ele apresentou algo que ali roubou a atenção humana de sobre a palavra de Deus. Então Eva deu ouvidos ao pensamento de Satanás, e aí então ela deu vazão ao pecado. Sempre que nós damos ouvidos àquilo que não é a palavra perfeita de Deus, isso nos coloca em pecado. Pecado é morte, morte é estar separados de Deus. Quando nós não temos a palavra de Deus, nós estamos em morte. E quando nós a temos, e também falhamos em tomá-la, isso é morte. Quando damos ouvidos a credos, a doutrinas de homens, isso traz morte a cada um. Por isso temos o convite da Bíblia, né? Como eu li, São João 10,14, o Senhor Jesus disse: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. Eu conheço os meus filhos e deles eu sou conhecido. Mas uma classe de pessoas que não pode conhecê-lo, não pode crer. Então o Senhor Jesus diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então ele diz, São João 10,27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Esta voz é o Evangelho. Jesus é o bom pastor, é o pastor que nós lemos em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Então ele é o que guia cada um de nós. Não há homem que possa entrar no reino dos céus. Não tem homem que possa bater no peito e dizer:
Hoje eu vou subir e vou entrar ao reino dos céus. Não, não tem homem que possa dizer, eu não vou morrer, eu não vou descer à tumba, eu tenho poder para isso. Não existe pessoa com tal poder. Então nós somos fracos, somos indefesos, nós carecemos de um líder para liderar a nossa vida e nos conduzir às regiões celestiais, porque somos incapazes, não temos forças próprias, não temos poder. Para viver dependemos de Deus, como eu sempre digo, Ele é o que nos desperta cada manhã. E não sabemos se daqui a 1 minuto, 1 hora, 1 semana, ainda estaremos vivos. Então nós teremos que encontrar com o pastor do redil, o grande sumo pastor, o Senhor Jesus. Mas por que deixar encontrar com ele lá, se ele nos dá a oportunidade de encontrá-lo aqui? Se podemos caminhar aqui com ele, ele dá-se a conhecer e deixa-nos conhecê-lo. Podemos ouvir a sua voz, que é o seu evangelho, a sua palavra, na qual ele se declara e dá-se a conhecer a cada um de nós. Ele manifesta, deixa ser conhecido para nos dirigir ao reino celestial. Ele ainda é o mesmo pastor, ele é o mesmo Senhor, que deseja conduzir os seus filhos a esta eternidade. Por isso ele manifestou-se como homem e ele foi conhecido o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é o macho da ovelha. Então ele é o pastor da sua igreja ovelha, por isso ele é a grande ovelha, o sacrifício que morreu por nós, se entregando a sua vida para nos resgatar da maldição, da escravidão, do pecado. E qual a condição que nós estamos hoje neste mundo? A mesma condição que há pouco falamos dos dias de Noé, a corrupção de um tamanho sem fim, a condição moral totalmente decaída, a violência humana muito grande, né? Que hora nós estamos vivendo, bem igualzinho estava naquele momento que Noé estava apregoando, fazendo aquela arca, convidando o povo. Hoje é o mesmo convite, a arca é Jesus Cristo. Foi um homem que talvez olhando para aquela carcaça humana era tão frágil, e os homens podiam talvez não imaginar isto, mas é hoje o nosso aprisco, ainda é o Senhor Jesus, é a arca da aliança, é a aliança eterna, é o pacto, é o novo concerto que Deus tem trazido para o povo. E então ele trata com esse povo como ovelha que pode ouvir a sua voz e entrar dentro deste aprisco, entrar nesta arca que é Jesus Cristo, no qual Paulo disse que Deus tornaria a congregar todas as coisas que estão no céu e na terra. Então tudo aquilo que é Deus, congregando-se com o homem dentro de Jesus Cristo, ou seja, nós tendo uma vida espiritual, santificada, abençoada, vida eterna, guardada, para sermos livres do pecado, dentro desta graça maravilhosa de nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor. Que Deus possa nos guiar nossos passos, até que adentramos ao grande céu de gozo. E isso começa aqui, não é lá, é bem aqui, né, meus irmãos? É a oportunidade que Deus dá,
porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que possamos ouvir a grande voz do nosso sumo pastor, o Senhor Jesus, que é o seu evangelho, o qual ele anunciou através de seus servos, os apóstolos e também os profetas, e trouxeram todo o fundamento para uma vida cristã e perfeita diante de Deus, que nós só podemos encontrar em Jesus Cristo. Quando tomamos ele, tomamos a sua palavra, e a palavra dele faz vida em nós, então isto passa a ele ser o nosso pastor e o nosso guia. Que Deus encontre guarida em cada coração, no meu coração, no seu coração, no coração de cada ouvinte. Oh, que maravilha, né? Que oportunidade nós temos da parte de Deus para adentrarmos nesta tamanha graça e beneficência de Deus para conosco. Deus te abençoe, Deus guarde o seu coração, Deus abençoe os seus afazeres no lar, no trabalho, seja onde você estiver, né? Seja a dona do lar, a rainha do lar, o pai que tem que sair do trabalho, o filho que sai para a escola, que a bênção de nosso sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, de nossos filhos e de todos os nossos afazeres, né? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tenham todos um bom dia na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.